começando mais uma série no canal chamada de Filosofias Védicas, onde eu vou falar para vocês sobre as diferentes escolas do Vedanta e como elas influenciam o hinduísmo moderno e também a prática da yoga moderna. Mas antes de falar sobre essas escolas de Vedanta, eu preciso falar sobre os darshanas, as visões ou filosofias ortodoxas da Índia. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, não se esqueça de se inscrever ativando o sininho para que o YouTube avise você quando cheguem novos vídeos e, por favor, deixando o like aí no vídeo, o que ajuda muito a gente. E sempre lembrando que na descrição dos vídeos está um link para os cursos online do Instituto Radha. Então, se você gosta de meditação, filosofia oriental, Vedanta, yoga, clica lá no link e confere os nossos cursos online. Bom, é óbvio que nesse vídeo nós temos pouco tempo, pouco espaço, então eu vou comentar sobre esse assunto muito extenso de uma maneira breve, mas isso não quer dizer que é superficial, é só rapidinho para a gente poder entender mais ou menos esses conceitos. Então, na filosofia ortodoxa indiana, existem 6 escolas. E por que elas são consideradas ortodoxas, tradicionais, clássicas? Porque essas 6 escolas têm algo em comum. Elas aceitam que os Vedas, as escrituras sagradas da Índia antiga, são alguma espécie de revelação, ou que nessas escrituras está, vamos dizer assim, a verdade sobre a vida, a realidade, Deus e tudo mais. Então essas 6 escolas concordam com isso, estudam os Vedas, mas elas vão ter interpretações e abordagens diferentes de ler e entender a literatura védica. Essas 6 escolas são Vaisheshika, Nyaya, Vedanta, Yoga, Mimamsa e Sankhya. Essas são as 6 escolas. No entanto, somente 3 dessas sobreviveram com o passar dos milênios e são realmente presentes e influentes no que a gente chama hoje de Yoga ou de Vedanta. Obviamente, dentro dessas 3 que influenciam, a Yoga, o Vedanta e o Sankhya. É muito bom a gente entender que essas 6 escolas, ao longo desses milhares de anos, de 1000, 2000 a.C., quando elas começaram a surgir, elas nunca foram instituições como a gente conhece no Ocidente. Ou seja, você não tinha alguém central que manejava as informações, você não tinha instituições. Essas escolas eram mais coisas de discípulo com mestre, mestre com discípulo. O mestre aprendia de alguém daquela escola e dali ele passava os ensinamentos adiante, quando não modificava alguma coisa ou outra, devido à forma de falar, a forma de pregar, por características pessoais. Então, na prática, o que acontecia? Essas escolas se comunicavam, se misturavam, uma pegava elemento da outra e vice-versa. Até porque na Índia antiga e até a Índia medieval, século XV, era muito comum uma prática de debates públicos. Então você pegava, sei lá, um mestre da escola do Vedanta, um mestre da escola da Yoga, e eles faziam debates públicos, sobre as suas ideias, sobre as suas escolas. E sempre tinha alguém que ganhava ou que perdia, ou algo do tipo, mas o mais importante da gente entender é que esses debates públicos geravam uma certa comunicação entre essas escolas e um acabava pegando ideia do outro, alguns termos. Todas essas escolas escreviam em sânscrito, usavam a língua sânscrita como a língua erudita, então era muito comum essa troca. Por isso que nos dias de hoje, essas 3 escolas, Yoga, Vedanta e Sankhya, se misturam muito. Então, por mais que alguém fale que ele é de uma linha tradicional de Yoga, ou de uma linha tradicional de Vedanta, ou coisa e tal, você sempre vai ver elementos dessas outras escolas dentro das práticas. Um exemplo que eu dou muito para os meus alunos, por exemplo, nós temos o Yoga Sutra, que é o livro, o Sutra da Yoga, escrito por Patanjali. Então é um escrito da Yoga, da escola da Yoga, o próprio nome já diz, feito por um mestre da escola da Yoga. Mas é muito comum nós termos hoje mestres de Vedanta interpretando o Yoga Sutra, dando significados para o Yoga Sutra, usando o Yoga Sutra como também ferramenta de estudo. Da mesma forma, um outro exemplo, na Yoga a gente fala muito sobre coisas do Sankhya, como as 3 gunas, que eu já fiz um vídeo aqui falando sobre isso, as energias materiais, Sattva, a bondade, o equilíbrio,
tamas, a inércia, a ignorância, rajas, a paixão, o movimento. Esses termos, essa ideia dessas três energias vem do Sankhya, mas é muito comum você ver escolas de yoga falando sobre essas três energias, escolas do Vedanta falando sobre essas três energias. Então o ponto é que essas escolas existiram, tecnicamente ainda existem hoje em dia, mas os seus conhecimentos vão se mesclando, vão se comunicando. Elas não existem separadas uma longe da outra, negando uma a outra. Até quando a gente vai estudar elas separadamente, é meio confuso a gente entender o que cada uma está dizendo, porque elas possuem sim certas diferenças. Mas como essa mescla, esse juntar de assuntos durou durante muitos anos, né, muitos milhares de anos inclusive, é complicado você entender as diferenças, porque elas são bem pontuais e bem profundas. Então você precisa estudar a fundo as ideias de cada uma, ou algumas ideias bem específicas, para você entender aonde elas se diferem. De maneira rápida, podemos dizer que dessas três escolas, o Sankhya está preocupado com a explicação desse mundo em que vivemos, né, com a Prakriti, o mundo material, essa energia material. O Yoga está preocupado com a prática, então o que eu devo fazer para atingir essa consciência ilimitada que o ser humano já é. E o Vedanta está preocupado em interpretar os textos filosóficos da Índia, os Upanishads, os Vedas, para que através dessa interpretação, através desse conhecimento, também se consiga moksha, essa liberação das mazelas humanas. Então, só para a gente entender, existem essas 6 escolas ortodoxas, esses 6 darshanas. A palavra darshana do sânscrito significa mesmo visão ou maneira de ver. E dessas 6 escolas, as escolas que a gente consegue ver nos tempos modernos, hoje em dia, né, que influenciam o hinduísmo hoje em dia, são só 3. A Yoga, o Vedanta e o Sankhya. Eu sou um estudioso, vamos dizer assim, do Vedanta, né? A minha especialidade é o Vedanta. E a ideia dessa série, depois dessa breve introdução, é trazer escolas do Vedanta, porque dentro dessas 6 escolas, elas também têm dentro delas sub-escolas que vão se dividindo e vão debatendo sobre certos assuntos. Então a minha especialidade é o Vedanta, e eu vou trazer para vocês vídeos sobre as escolas do Vedanta. Não só a escola que eu sigo, que vocês vão entender depois, mais para frente, com os próximos vídeos, como outras escolas também que são igualmente interessantes. Espero que tenha gostado desse vídeo. É um assunto um pouco complexo para o pouco tempo que a gente tem aqui no canal. Então, qualquer dúvida, qualquer coisa que você queira perguntar, comenta aqui embaixo na nossa área de comentários, curte o nosso vídeo, se inscreve no canal, e se você conhece alguém que pratica yoga, que estuda o Vedanta, ou que se interessa por Sankhya, faz Ayurveda, algo do tipo, manda esse vídeo para a pessoa, para ela ficar ligada na nossa série, porque ela vai ser útil para muita gente. Espero que você tenha gostado. Até semana que vem. Namastê!